Olá e bem-vindos. Estivemos a analisar um material interessante esta semana. Olá. Sim, uma série documental portuguesa que está a dar que falar, chamada Para Além do Cérebro. Exato. É uma produção da RTP, não é? Em colaboração com a Fundação Bial. São 16 episódios. Começaram em maio de 2025. Sim, e estão disponíveis na RTP Play também, para quem quiser ver ou rever. A premissa base é fascinante, na verdade. Pegarem temas como telepatia, experiências de quase morte, mediunidade. Normalmente vistas como mais à margem. Sim, e tentar abordá-los de uma perspectiva científica. Isso é que me parece o ponto-chave. Exatamente. E para isso, a série mobiliza ah, cerca de 50 especialistas internacionais, neurocientistas, psicólogos, físicos. De instituições de peso, não é? Vi referências a King's College London, a Trinity College Cambridge. Sim, e trazem nomes conhecidos nestas áreas mais, digamos, de fronteira. Pessoas como o Dean Radin ou o Rupert Sheldrake, por exemplo. O que parece mesmo destacar-se é essa tentativa de aplicar rigor científico a fenómenos que muitas vezes são ou ignorados ou vistos com muito ceticismo. Muita gente fica logo de pé atrás por causa da falta de base científica. E esta série parece querer ir na direção oposta. Tentar investigar a sério. Precisamente. O primeiro episódio, que tem a orientação científica do neurocientista Nuno Sousa, estabelece logo essa tensão Que tensão. entre o foco histórico da ciência, naquilo que é material, físico, e os estudos da parapsicologia. Hum, E atenção, a série parece explicar que a parapsicologia, no seu objetivo, não é necessariamente pseudociência. A ideia é tentar ser o estudo científico de fenómenos que parecem escapar às leis físicas que conhecemos. mas a controvérsia está nos métodos, imaginam. E nos resultados. Exatamente. A replicabilidade, conseguir que outros laboratórios cheguem aos mesmos resultados, é aí que a coisa complica. Certo. E depois a série entra em exemplos concretos. É isso, fala-se de telepatia. Sim, essa ideia de comunicação mente-a-mente. Como é que abordam isso? Testes em laboratório? Parece que sim. Falam, por exemplo, nos testes Ganzfeld, aqueles em que uma pessoa tenta enviar mentalmente uma imagem a outra que está isolada sensorialmente. E os resultados? Controversos, claro. A série parece apontar para certas anomalias estatísticas que alguns investigadores acham difíceis de explicar só pelo acaso. Isso levanta logo questões sobre a natureza da informação, da consciência. Exato. E depois aborda também a clarividência ou a precognição, a capacidade de aceder à informação distante no espaço ou mesmo no futuro. Isso faz lembrar aquelas histórias da Guerra Fria, não é? Com a CIA e os programas tipo Stargate. Sim, a série menciona isso. Mostra como houve interesse, investimento governamental até, nestas áreas. Embora os resultados práticos ou operacionais sejam muito debatidos, claro. Mas o simples facto de terem investido já diz muito sobre o potencial disruptivo que se via nisto. Sem dúvida, e essa investigação, mesmo que mais discreta, continua. Mesmo que os resultados ponham em causa o paradigma científico mais materialista. E quanto à ideia da mente influenciar a matéria, a psicocinese, isso também é falado. Também, isso, sim. E distingue entre a macropsicocinese. Mover objetos com a mente. Isso, algo muito raro e, francamente, muito difícil de comprovar em laboratório de forma controlada. E a outra? E a micropsicocinese, que é a ideia de influenciar sistemas aleatórios, mas à escala microscópica. Por exemplo, geradores de números aleatórios usados em computadores. Ah, estou a ver. É aí que investigadores como o Dean Radin, que já mencionámos, afirmam ter encontrado efeitos estatisticamente significativos, pequenos, mas consistentes em muitas experiências segundo as meta-análises que ele fez. A série reconhece os desafios, certo? Quer dizer, como é que se isolam estes efeitos? Como é que se garante que não há erros ou explicações normais? Sim, sim, sem dúvida. A dificuldade em controlar todas as variáveis, em garantir a replicação por outros laboratórios independentes, em eliminar a possibilidade de fraude ou de erros subtis, e são pontos centrais metodológicos inerentes a tudo isto. A série parece estar a colocar aquela questão fundamental. Será que a consciência é só um produto do cérebro físico ou poderá existir de forma mais independente? É essa a grande pergunta, não é? É. É uma investigação que nos leva mesmo aos limites do nosso conhecimento atual. A série parece ser um convite a refletir sobre o que é que a ciência pode ou não estudar e, sobretudo, como é que o pode fazer quando se depara com o extraordinário. Parece ser uma tentativa séria de abordar temas complexos. Para talvez deixar aqui uma reflexão se a ciência
com todo o seu rigor, conseguisse um dia validar, sem margem para dúvidas, a realidade de alguns destes fenómenos. Que impacto é que isso teria na nossa visão do mundo? Da mente? Do nosso lugar no universo? Hum, seria uma mudança radical. Poderia ser uma mudança de paradigma fundamental. Coisas que nos obrigam a olhar para lá do óbvio, não achas? Tem levantado ali um burburinho interessante. Sem dúvida. E a premissa é, bem, ambiciosa. Precisamente, de tentar responder a perguntas como é que isto desafia a ciência que conhecemos. Como é que estes novos estudos da série, e não só, estão a tentar a redefinir a consciência? E a pergunta bombástica, não é? Sim. E se a ciência validasse mesmo estes fenómenos anómalos? O que é que mudava? Vamos tentar desconstruir isto um bocadinho. Parece-me bem. Olha, a ideia central da série parece ser que a ciência tradicional, sobretudo desde o século XX, focou-se muito na materialidade, Uhum. naquilo que se pode medir, tocar, Exatamente. deixando um bocado de lado aquilo que não conseguia explicar facilmente. A série argumenta que é preciso expandir a ciência para incluir a experiência subjetiva. Pois. Citando um dos especialistas, o que se pensa, o que se sente é real, mesmo que não seja, pronto, medível fisicamente. Lá está. Não se trata de rejeitar o método científico, atenção, Não, claro. mas de alargar o seu âmbito. A série aponta para fenómenos como as ecoems, que alegadamente ocorrem com o cérebro inativo, por exemplo, numa paragem cardíaca. O que desafia logo a ideia de que a consciência é só um produto do cérebro, não é? Exatamente. Desafia essa visão e destaca o trabalho da parapsicologia, que, segundo a série, usa métodos rigorosos e obtém resultados ditos promissores. Que merecem análise sem estigma. Chegam a descrevê-la como uma ciência genuína. Sim, talvez 100 anos à frente no reconhecimento da experiência subjetiva. É uma afirmação forte. É, pois, e critica-se um certo materialismo que por vezes parece negar fenómenos só porque não encaixam no modelo. Quase um dogma, não é? Um comportamento que alguns veem como dogmático, sim. Certo. E então, que novos estudos ou ideias é que estão a surgir para tentar redefinir isto? A série fala de telepatia, pré-cognição. E sim, psicocineses também, a influência da mente na matéria, as EQMs, mas há outras ideias a circular, até fora da série. Como aquela teoria do McFadden em Inglaterra. Essa, por exemplo, a ideia de que a consciência talvez nem esteja no tecido cerebral, mas sim no campo eletromagnético que o cérebro gera. Isso soa mesmo a ficção científica, mas é uma hipótese científica, é isso. É uma hipótese científica, sim, e liga-se a correntes filosóficas que estão a ganhar força outra vez, como o panpsiquismo. Panpsiquismo. A ideia de que tudo tem consciência, uma pedra pensa. Não, não, calma, não é bem isso. É mais subtil. É a visão de que a mente, ou pelo menos a experiência subjetiva, o chamado panexperiencialismo, é uma característica fundamental do universo. Como assim? Presente até nas partículas mais básicas. Não significa que uma pedra pense como nós, claro que não, mas que os seus constituintes fundamentais teriam alguma forma rudimentar de experiência. Ok, estou a perceber. E o cérebro nesse cenário? O cérebro não geraria consciência do nada, evitando o tal salto inexplicável da matéria não consciente para a consciente. Em vez disso, o cérebro organizaria, integraria ou estruturaria essas microexperiências numa consciência complexa como a nossa. Interessante. É uma forma diferente de ver o problema. Sem dúvida. E há teorias científicas, como a teoria da informação integrada, a EIT, que exploram ideias parecidas sobre estrutura, integração de informação e consciência. Fascinante. O que nos leva àquela pergunta: e se isto fosse validado? Vamos imaginar que se prova, cientificamente, a telepatia, ou que a consciência sobrevive à morte cerebral. A série diz que isso mudaria tudo. Mas como? Bem, seria de facto uma mudança de paradigma radical. Primeiro, desafiaria frontalmente o materialismo puro, a ideia de que somos apenas o nosso corpo. Sim, isso seria logo um abalo. E depois, forçaria a ciência a aceitar plenamente a realidade da experiência subjetiva como algo fundamental, não apenas um epifenómeno. E validaria a ideia de interconectividade entre mentes que a série também explora, não é? Exatamente. A nossa percepção do lugar da mente no universo seria alterada. Talvez a mente tenha capacidades que transcendem os limites físicos que hoje aceitamos como, pronto, absolutos. Poderia levar mesmo a um salto na consciência coletivo, como sugerem? É uma especulação, claro, mas quem sabe?
E a parapsicologia seria a partida firmemente estabelecida como ciência legítima. No fundo, ia redefinir a nossa compreensão da realidade e da própria existência. Uau! É, é muita informação para processar. Desde uma série de TV que força os limites do debate científico. Até teorias que colocam a consciência em campos eletromagnéticos ou como propriedade fundamental da matéria. É vertiginoso. Claramente, são temas que nos obrigam a questionar as nossas premissas. Mesmo que pareçam ideias estranhas ou fora da caixa, a ciência deve ser um processo aberto, não um dogma. Este debate mostra bem os limites do nosso conhecimento atual, não é? Sem dúvida. Então, se a consciência não é apenas criada pelo cérebro, mas talvez filtrada, captada ou estruturada por ele, como sugerem algumas destas investigações e teorias, qual será a verdadeira extensão e o potencial da mente para lá dos limites do cérebro que hoje conhecemos? É algo para refletir, sem dúvida. E é fascinante como assumimos quase automaticamente que tudo o que pensamos e sentimos é apenas o cérebro a funcionar, como uma máquina biológica. Pronto. Exato. É a visão dominante, não é? Muitas vezes até apresentada como um facto científico já estabelecido. A mente é um produto da atividade cerebral. O materialismo reducionista, basicamente. Sim, essa é a ideia. Tudo se resume à matéria e às interações no cérebro. E se o cérebro não for bem o criador da consciência? Se for mais um filtro, Ou um receptor, um modulador, talvez. isso, algo que estrutura a consciência, mas que essa consciência possa ter uma origem mais vasta. Qual seria então o alcance real da mente, não é? O seu potencial, precisamente. E não é uma ideia nova, veja bem. Desde William James, lá atrás, até investigadores mais recentes que as nossas fontes citam, como o Fenwick ou o Párnia. Eles exploram essa possibilidade. Mergulham mesmo nesse debate, sim. Exatamente. Ok, então vamos lá tentar desconstruir isto um bocado. A visão padrão, o materialismo, baseia-se muito em correlações, certo? Certo. Se há uma lesão cerebral que altera a mente, logo o cérebro tem de gerar a mente. Parece lógico, à primeira vista. Pois, mas as fontes argumentam, e bem, que correlação não prova causalidade, pelo menos não da forma simplista como às vezes se assume. É aqui que entra a tal analogia da TV. Ah, sim, essa é boa. Mencionada por vários como o Moreira Almeida. Exato. Se danificarmos a televisão, claro que afeta a imagem e o som. Mas a TV não cria o programa que está a dar, pois não. Não, apenas o capta, descodifica e mostra. Poderia o cérebro ser assim com a consciência? É a proposta da teoria da transmissão ou do cérebro como filtro. O cérebro, em vez de gerar, talvez limite uma consciência mais ampla. Faz algum sentido, quer dizer, o nosso cérebro já filtra imensa coisa da realidade física. Nós não vemos todo o espectro de luz, nem ouvimos todas as frequências. Exatamente. Já é um filtro por natureza. E é aqui que entram aqueles fenómenos que, bem, que dão que pensar e desafiam o modelo materialista mais estrito. As experiências de quase morte, as EQMs. Uhum. Essas são mesmo um ponto forte, especialmente os relatos de percepção verídica, não é? Sim, esses são muito intrigantes. Casos de pessoas em paragem cardíaca, clinicamente mortas. Às vezes, até com o cérebro a mostrar um traçado isoelétrico. Que basicamente significa Sem atividade elétrica detetável, certo? salvo uma paragem funcional profunda que acontece rápido. Sim, em segundos, geralmente. E nessas condições, algumas descrevem eventos da sua própria reanimação com uma precisão. Coisas que não podiam saber pelos sentidos normais. Conversas, detalhes visuais, até o som específico de um desfibrilador a ser usado. Como é que isso é possível se a consciência estivesse desligada com o cérebro? É a grande questão. E ainda mais estranho, talvez, a menção à visão mental em cegos de nascença durante EQMs. Pessoas que nunca viram a descrever experiências visuais, algo que as fontes dizem que nem em sonhos lhes acontece. Uau! Se a mente depende assim tanto do hardware, do cérebro físico, como é que explicamos isto? Sugere um potencial da mente que vai para além da biologia que conhecemos? É uma possibilidade em aberto, sem dúvida. E depois temos outro campo interessante: os psicadélicos. Ah, sim. As fontes também tocam nisso, referenciando discussões que citam, por exemplo, o Bernardo Castro. Exato. Algumas investigações sugerem algo curioso. Certas substâncias podem reduzir a atividade em redes cerebrais-chave, como a rede de modo padrão, Default Mode Network, Uhum. e, ao mesmo tempo, a experiência subjetiva da pessoa torna-se imensamente mais rica, mais complexa, por vezes até sentida como mais real ou reveladora. O que parece ir contra a ideia simples de que
Mais atividade cerebral igual a mais consciência, não é? Exatamente. Leva-nos de volta à ideia do filtro. Será que, reduzida a atividade normal, o filtro habitual do cérebro, permite aceder a mais consciência, Sim. a uma gama maior de informação? Talvez algo parecido aconteça na meditação profunda também. É uma hipótese que a teoria do filtro permite, pelo menos, considerar seriamente. E se o cérebro for mesmo um transmissor ou um modulador? Bem, as implicações para a nossa questão sobre a extensão da mente são enormes. Abre a porta para quê? Para ideias como a consciência estendida. A mente não estar só fechada no crânio. Sim, ou até a possibilidade mais radical ainda de uma consciência que possa existir para além do corpo físico. Claro que isto já é território bastante especulativo. Mas obriga-nos a repensar o que somos. Sem dúvida. E onde fica a memória? Como as fontes apontam, a localização física exata da memória ainda é um quebra-cabeças. E o próprio problema difícil da consciência, não é? Como é que a matéria cinzenta, os neurónios, geram a experiência subjetiva? Lá está, os modelos puramente cerebrais ainda têm dificuldade em explicar isso e estas experiências ditas anómalas. Portanto, resumindo a nossa conversa, o debate mente-cérebro está bem longe de estar fechado. Nem perto disso. A visão materialista é forte, claro, tem muita evidência a seu favor, mas há estes fenómenos que a desafiam. E que não podem ser simplesmente ignorados. Exato. Precisamos de rigor científico, sim, mas também de abertura intelectual. Investigar estes fenómenos estranhos ou extremos com seriedade, em vez de os varrer para debaixo do tapete só porque não encaixam no modelo atual. É assim que a ciência avança muitas vezes, não é? Com as anomalias. Exatamente. Foi assim em muitas revoluções científicas. Deixa-nos mesmo a pensar. Se a nossa consciência não está totalmente presa aqui dentro, se o cérebro é mais um sintonizador do que um gerador, o que mais poderíamos perceber ou aceder se esse filtro funcionasse de outra forma? Ou se aprendêssemos a mexer nele? E se isto aqui dentro, na cabeça, não for mesmo o fim da história? Se a consciência não estiver, tipo, presa aqui dentro? Se for mais que só reações químicas e impulsos elétricos? Pois, é uma ideia que já tem barbas, essa. Que o cérebro, bem, que possa ser mais como um rádio super sofisticado, um sintonizador incrível. E não tanto ele a criar a música toda, a consciência. A questão é, que outras estações é que poderíamos apanhar? Ou vir a apanhar, não é? Exatamente. E é mesmo isso que as fontes que andamos a ver exploram. E de ângulos muito diferentes. Temos aqui discussões de fóruns online, artigos de filosofia da mente, neurociência, claro, e até relatos pessoais de experiências fora do corpo e, bem, teorias quânticas bastante densas. É fascinante. Sem dúvida. A ideia-chave é essa da consciência não local. A analogia do rádio ou da TV ajuda a visualizar, não é? O aparelho, a TV ou o rádio, seria o cérebro, está aqui. Mas o programa, a consciência, os pensamentos, viriam de outro sítio, de uma transmissão maior, talvez universal. Claro que isto, bem, não é nada consensual. Há filósofos como o John Searle que defendem que a consciência é causada e realizada no cérebro, ponto final. Mas talvez não seja uma coisa ou outra. Talvez as duas coisas possam ser verdade de alguma forma. Certo. Mas essa ideia do sintonizador ou do filtro abre umas portas interessantes. Porque se pensarmos bem, a psicologia já nos diz que nós filtramos imenso a realidade. Todos os dias. Temos o filtro da atenção, não é? Que foca a nossa atenção aqui, ignora o resto, e até filtros mais profundos, que moldam como nos vemos, como vemos o mundo. Ou seja, já filtramos tanta coisa normalmente. O que aconteceria se conseguíssemos ajustar os botões desse filtro? Precisamente, se o cérebro é um filtro, como é que se pode alterar essa filtração? E há pessoas que exploram caminhos, digamos, menos convencionais. Tipo as experiências fora do corpo, as EFCs. Mencionam uma área chamada projeciologia, o estudo da projeção da consciência. A ideia é que a consciência podia usar um veículo não físico, chamam-lhe psicossoma, para o operar fora do corpo físico. Mas espera lá. Projetar a consciência. Como é que se aborda isto para além dos relatos pessoais? Falam em treino, diários, é isso? Sim. É um campo que assenta muito, é verdade, em relatos subjetivos, o que levanta logo questões do ponto de vista científico, claro, mas mencionam também outras vias para alterar a percepção. Estados alterados induzidos por substâncias como os psicadélicos, por exemplo,
que alteram neurotransmissores, tipo a serotonina, e mudam a percepção sensorial. Ou meditação profunda. Citam até técnicas como as fitas Gateway ou MSync, que usam sons binaurais, sons específicos em cada ouvido, para tentar sincronizar ondas cerebrais. MI5, tudo isto soa quase a ficção científica, não é? E, inevitavelmente, lá vem a questão do ceticismo. Da ciência mais dura. Muita gente nos fóruns que vimos descarta isto logo. Pseudociência. Argumentam que falta um mecanismo físico que se possa detectar, que viola leis da física que conhecemos sobre energia, transmissão de informação. Sim, sim, o ceticismo é forte e é compreensível. E necessário até. No entanto, lá está. Na fronteira da ciência surgem teorias que tentam ligar os pontos. A teoria OR, Orchestrated Objective Reduction, do Roger Penrose, o físico, e do Stuart Hameroff, o anestesiologista, é um exemplo disso. Sugere, de forma muito, muito simplificada, que a consciência emerge de processos quânticos. Coisas a acontecer a uma escala minúscula, subatómica, dentro de estruturas nos neurónios, nos microtúbulos. É como se a consciência fosse um fenómeno quântico a acontecer dentro das nossas células cerebrais. É altamente especulativa, claro, e muito controversa, mesmo entre físicos e neurocientistas. Ou seja, a OR tenta encontrar uma base física dentro do cérebro, mas ligada a processos mesmo fundamentais do universo, quânticos. E outras ideias, tipo o emaranhamento quântico, também falam nisso? Sim, o emaranhamento, aquela ligação instantânea entre partículas quânticas, mesmo à distância, também é mencionado, como uma possibilidade teórica para explicar a não localidade. Mas a física, como a conhecemos hoje, diz que não se pode transmitir informação útil assim. Pronto, estamos mesmo naquele território onde os fenómenos que as pessoas relatam desafiam a explicação científica atual. É um ponto de tensão interessante. Exato. A ausência de prova não é prova da ausência. E muitas ideias que hoje são aceites foram no início ridicularizadas. Há uma recomendação daquela projeciologia que é curiosa. Dizem algo como: não acredite em nada. Experimente, tenha as suas próprias experiências pessoais. É um convite à exploração individual, não é? Mesmo fora do método científico mais rígido. No fundo, voltamos sempre à questão central que colocaste no início, não é? Se o cérebro for mais um filtro, um sintonizador, do que propriamente o gerador da consciência, então as possibilidades do que poderíamos vir a perceber, ou aceder, ou experienciar, tornam-se, bem, vastas. Seja através de treino mental, estados alterados, ou quem sabe talvez até futuras tecnologias. Abre assim um leque de possibilidades. Uau, vertiginoso. Se pudéssemos de facto aprender a ajustar conscientemente a nossa sintonia cerebral, que música completamente diferente do universo é que começaríamos a ouvir? E a quantidade de questões que a série nos levantou e ainda só vai no 8º episódio. São coisas difíceis de explicar só com o cérebro a falhar ou a alcinar, percebes? Confesso que às vezes me parece um salto, um bocado grande. Ligar partículas à consciência. É um salto. E é muito debatido. Os conceitos como a não localidade quântica, partículas ligadas que se influenciam à distância instantaneamente, Parece magia. bem, é estranho, mas é real na física. E a ideia de que o observador, a consciência, influencia a realidade no colapso da função de onda, tudo isto ressoa com ideias de interconexão, de uma realidade menos separada. O Jung e o Pauli até falaram do unus mundus, uma realidade una por baixo de tudo. Ok. Mas atenção, é crucial dizer. Muitos físicos veem a aplicação direta disto à consciência mais como uma metáfora, uma inspiração, do que como ciência estabelecida. Ainda não há prova disso. Certo. É importante ter essa cautela. Mas agora, se levamos a sério essa possibilidade de não localidade, mesmo que não seja pela quântica, o que somos nós? Li sobre o individualismo aberto, a ideia de que somos, no fundo, uma só consciência a viver todas as vidas. Isso dá um nó na cabeça. É mesmo radical, sim. Há quem ache a ideia de unidade muito atraente, mas as críticas são fortes. O Chesterton dizia algo como: o amor precisa de diferença. Eu quero amar o meu vizinho porque ele não é eu. Faz sentido. E outros apontam o óbvio. Somos um porque é que eu não me lembro da tua infância ou tu não sentes a minha dor de dente. Falta a prova, a experiência partilhada. Mas mesmo que não sejamos literalmente um só, a ideia de uma ligação mais profunda, isso parece persistir em várias fontes, não parece? Que não estamos assim tão isolados. Exatamente. E aí entram perspectivas mais espirituais, falam do eu superior, da nossa ligação a algo maior,
uma centelha divina que contrasta com o nosso ego mais pequeno, mais limitado. A saudação Namastê, o divino em mim saúda o divino em ti, capta isso. E pensa na frase amar o próximo como a ti mesmo. Talvez não seja só um mandamento moral, talvez seja o reconhecimento de uma interligação real. Como se fôssemos células do mesmo corpo, mantemos a individualidade, mas há uma rede, é muita coisa. Por um lado, esta ligação super forte ao cérebro ou ao hardware, a ciência mostra isso. Mas depois, estas experiências, estas teorias, estas intuições que puxam para algo mais vasto, interligado. Fica claro que a visão puramente materialista, embora muito útil e poderosa, está a ser, bem, questionada. De vários lados. Quer a pessoa se incline mais para o dualismo, para o fisicalismo não redutor, do Nagel, ou para ideias mais especulativas sobre uma não localidade, EQMs ou paralelos quânticos, é preciso procurar ativamente provas que possam refutar as teorias, como dizia o Popper, e não só confirmar o que já pensamos. Alargar a base de dados empírica para incluir estas experiências estranhas. No entanto, e isto é crucial, temos de distinguir esta investigação séria das apropriações indevidas. Da pseudociência que às vezes usa termos como consciência quântica sem critério nenhum. Os profetas quânticos. O debate está muito vivo. E mexe connosco, não é? Como nos vemos. Ilhas, nós, numa rede. Exatamente. E por isso, talvez a questão final não seja tanto o que é exatamente a consciência. Essa resposta pode demorar, ou nunca chegar. Mas sim, se considerarmos a possibilidade séria destas interligações, sejam elas quais forem, quânticas, específicas, espirituais, como é que isso pode, ou talvez deva, mudar a forma como vivemos, como interagimos uns com os outros, com o planeta? E sobre outra porta, a da responsabilidade, da ética. Abre sim. Fica a reflexão sobre o potencial dessa ligação para lá do que costumamos pensar. Algo para continuar a explorar, sem dúvida. Depois desta conversa, ficamos claramente com ainda mais perguntas do que respostas. Mas isso é bom sinal, não é? É marca que estamos a explorar território desconhecido. Fica a questão no ar: se a consciência não está mesmo presa ao cérebro, o que é que isso significa para a nossa ideia de quem somos, de individualidade e de ligação uns aos outros? Estamos mesmo ansiosos pelos próximos episódios, a série ainda vai a meio. Quem sabe não fazemos uma segunda parte desta nossa análise às ideias que a série levanta? Sigam-nos para ouvir. Muito obrigado e até breve.